Hoje eu vou falar aqui sobre preconceito. Nós precisamos tomar muito cuidado com essa situação que está se generalizando entre nós, principalmente no Brasil, a respeito da palavra preconceito. Nós estamos usando preconceito para tudo. Tudo virou preconceito. O que nós estamos fazendo, principalmente na internet, mas também em debates políticos, é tomar a causa e a consequência de maneira confusa. O preconceito, o próprio nome está dizendo, ele é pré-conceito. Portanto, ele está na antessala do conceito. Não se chegou ao conceito. Não se fala ainda no que é, mas se está falando de algo que encaminha para o que é. Não se está falando do conceito, mas daquilo que é o pré-conceito, ou de uma situação ainda não conceituada. Não necessariamente uma situação não conceituada é uma situação com consequências ruins. O pré-conceito não necessariamente causa de uma consequência, de um efeito que vai ser ruim. O preconceito, ele é apenas o que vem antes do conceito. Espera-se que quando se alcance o conceito, então se tem uma situação melhor, uma situação que descreva o que é e ofereça uma norma do que fazer com o que é. Enquanto que o preconceito, como ainda ele não descreve o que é, ele pode levar a normas erradas a respeito do que é. Então ele pode, mas não necessariamente deve, causar consequências ruins, causar efeitos ruins. Não necessariamente, mas pode. Então quando nós dizemos, você está com preconceito comigo, em geral, nós estamos querendo dizer o quê? Que você está tomando, você está assumindo coisas a meu respeito que não dizem nada a meu respeito, ou dizem pouco, ou dizem só pela metade, e isto vai fazer com que você, a meu respeito, não tenha todos os cuidados que eu mereço. Então você está com preconceito. Mas se você vai tomar alguma medida contra mim por conta disso, isto é outra coisa. Se este seu preconceito vai me dar prejuízos, é outra coisa. Se este seu preconceito vai me trazer dissabores, isto é outra coisa. Em geral pode trazer. Mas não é pelo seu preconceito. O seu preconceito é simplesmente o preconceito. O problema comigo são as consequências do seu preconceito. Então, do seu preconceito poderão vir atos que não são bons para mim. Então eu reclamo, eu digo que você não tem o conceito a meu respeito. Você não sabe quem eu sou, o que eu sou. O que eu faço? Você não me conceituou. Você tem o preconceito. Tudo bem. Mas até aí você não me fez nenhum mal. Agora, quando você assumir este preconceito como sendo o conceito e tomar medidas legais ou morais, etc., a meu respeito, aí pode ser sim que você venha causar situações não confortáveis para mim. Então, quando nós distinguimos isto, nós podemos então elaborar um discurso melhor. Uma coisa é ter preconceito,
Outra coisa é causar dano a alguém por conta do preconceito que nós temos. São duas coisas separadas. Isso é uma etapa que nós precisamos distinguir e não estamos distinguindo nos nossos discursos, nas nossas conversas, em sala de aula e nos jornais. Uma outra coisa, também ligada a isto, é que para ter o preconceito, é preciso, né, para dizer, olha, isto é um preconceito. Né? Para apontar o preconceito, é preciso ter o conceito. Ou seja, quem reclama do preconceito precisa fornecer o conceito. Não se pode dizer você está com preconceito e perguntado, tudo bem, eu estou com pré-conceito, mas cadê o conceito? Me diga qual é o conceito. E você não pode dizer, porque você não sabe o conceito. Em geral acontece muito isso. Diz, você está com preconceito. Aí o de lá responde, estou. Então me diga qual é o conceito. E você não consegue dizer. Ou seja, você não pode dizer que há preconceito porque você mesmo não sabe o conceito. Quando você reclama de alguém que está com preconceito sobre qualquer coisa, você tem a necessária obrigação de apontar o conceito, porque você, se não tiver o conceito, como você saberia que aquilo que você apontou é o pré-conceito? Então, um outro problema é este, o de acusar pessoas que estão, né, agindo preconceituosamente, mas você mesmo não tem a noção de conceito para dizer que elas estão naquilo que é a antessala do conceito, ou no pré-conceito. Então, esta é a segunda situação. A terceira situação é a do pós-conceito. Se você recebe a pessoa e ela diz, não, eu não estou com preconceito. Isto que eu estou falando de você, não é preconceito, é o conceito. Você pode dizer assim, tudo bem, é um conceito, mas não é o conceito. Eu preciso ultrapassar esse seu conceito, porque esse seu conceito pode não ser preconceito. Pode ser alguma coisa muito bem formulada, muito bem organizada, pode ser um conceito, mas ainda assim, ele me prejudica. Se você transformar esse seu conceito em norma para que eu siga, eu vou ficar prejudicado. Então não é o preconceito que está prejudicando neste caso. Neste caso é o conceito, só que não é o conceito que eu quero. Então eu tenho que ultrapassar este conceito. Eu tenho que criar uma situação pós-conceito. Também aí, eu preciso entender muito bem do conceito para propor uma nova linguagem, uma nova conversação, onde palavras novas venham a ganhar um novo jogo de linguagem e ali, significativamente, ganham significado, ganham valor de verdade e podem então encaminhar uma situação pós-conceito, que pode gerar um novo conceito. Então são 3 trabalhos diferentes. São 3 situações diferentes. E com consequências diferentes. Enquanto você não tiver com discernimento a respeito dessas 3 situações, e enquanto você não souber elaborar vocabulários para as 3 situações, principalmente nessa terceira, enquanto você não tiver um novo vocabulário para oferecer, para começar a esgarçar o terreno e criar a situação pós-conceito, é bom você tomar muito cuidado, porque talvez o seu próprio discurso esteja, não no preconceito, mas num grande campo de prejuízos para você mesmo. Você está cavando a sua própria sepultura. O exemplo que eu dou é banal.
Você vai entender. Inclusive, tem um texto meu que está no livro Ensaios Pragmatistas, junto com o Richard Rorty. É um texto que fala do Pinóquio. Pinóquio é um boneco de pau. E ele vai para a escola. Vamos supor que a escola tivesse o conceito de criança. Para, através do conceito de criança, criar a situação legal de aceitar o que é criança e rejeitar o que não é criança. Bom, um boneco de pau não me parece caber no conceito de criança. Então, chega Pinóquio ali como boneco de pau e não vai poder entrar na escola. Então veja que esta situação não está... Pinóquio não está tendo prejuízo por conta de preconceitos. Ele está tendo prejuízo por conta de um conceito que não lhe serve. Ele está com material escolar, ele está com a jaqueta dele, mas ele não pode entrar na escola porque ele é um boneco de pau, ele não é uma criança. Ele vai dizer a escola está com preconceito contra bonecos de pau? Mas que bobagem é essa? Escola é para criança, não é para bonecos de pau. Então ele tem que dizer, não, o problema aí não é de preconceito. O problema aí é de conceito. Este conceito não me serve. Eu preciso criar uma situação pós-conceito. Eu preciso ampliar esse conceito de modo que, não que eu caiba dentro do conceito de criança, mas que eu caiba dentro da escola. Então eu tenho que criar um novo conceito, ou seja, um conceito de aluno, distante do conceito de criança. Pode ser que depois esse conceito de aluno modifique o conceito de criança, e o conceito de criança também se amplie, ou se modifique, mas isso é uma outra etapa. O importante é ter clareza de onde é que eu vou atacar para criar a situação pós-conceito, de modo que eu possa ampliar direitos daqueles que ainda não têm direitos. Ampliar situações para que novas minorias sejam incluídas em situações melhores. Porque democracia não é só a vontade da maioria. Democracia é também o respeito às minorias e a ampliação do direito das minorias. Então, se eu quero viver num regime democrático e vou utilizar do jogo de preconceito e conceito, eu tenho que entender isto. Leiam este texto, os ensaios pragmatistas, tem o texto sobre o Gepeto, sobre o Pinóquio, que pode dar um entendimento para que vocês possam conversar, né, sem ficar achando que toda vez que nós estamos com esse discurso, nós estamos à direita ou à esquerda. Não é questão disto. É questão de nós sabermos o que queremos e aonde é que vamos mexer para atingir o que queremos. Nem sempre o que a gente chama de preconceito é preconceito. E muitas vezes não é o preconceito que nos prejudica, mas é o conceito. E nós não podemos ignorar que é o conceito. O que nós temos que fazer é entender como criar situações de pós-conceito. Aliás, eu nem gosto da palavra conceito. Eu gosto de usar a palavra, noção. Mas se você gosta da palavra conceito, tudo bem. Mas pense nisso que eu te falei. Não seja bobo. Não vá por simpatias e antipatias. Muito menos comigo. Pense no que eu falei, independente de simpatias e antipatias. Eu confio que você tem discernimento. Eu confio que você vai pensar nisso. Até mais.